Bom, acho que já dá para dar um olá para o pessoal, né? Olá, pessoal, boa tarde. A Boa, gente vai esperar uns boa minutinhos aí, tarde. até as 13h05, né? Mas enquanto isso, sejam bem-vindos. Boa tarde para quem está entrando. Pessoal, a gente vai esperar até 13h05, tá? Para começar o webinar. Enquanto isso, a gente vai... Podem ir pegando um cafezinho, pegando uma aguinha, que a gente já vai começar, tá? Daqui um pouquinho mais. Novamente avisando, daqui 2 minutinhos a gente começa, tá, pessoal? Quem acabou de chegar. Então fiquem um pouquinho no aguardo que a gente já vai começar, tá bom? Dentro de um minuto a gente começa. Bom, pessoal, são 13h05, né? Podemos. Creio que sim. Podemos começar. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Irene, eu sou diretora executiva da Elevo. É uma satisfação estar com vocês para a gente dar início a esse treinamento. Adicionar um pessoal que está entrando, né? Eu vou adicionando o pessoal, tá? Fica tranquila, Vai? tá? Manu, então Fica tá, tranquilo. beleza. Então tá bom. Então, assim, antes de a gente começar a apresentação, Felipe, tu quer colocar a tua apresentação na tela? Já coloquei. Vocês estão vendo a minha tela já? Já sim. Perfeito. Certo. Então, assim, nós iniciamos essa série de treinamento com o objetivo de levar conhecimento sobre o Elevo Next, como ele funciona, funcionalidades básicas e avançadas,
Então, esse é o primeiro kickoff de uma série de treinamentos que a gente vai estar fazendo 2 vezes ao mês. Você pode passar, Felipe, para a próxima tela. E antes de continuar, só para quem ainda não conhece, fazendo uma retrospectiva de onde surgiu o Elevo. Então, a nossa primeira solução, ela surgiu com o 0800 NET, lá em 1998. 2006, a Elevo nasceu com o objetivo de levar o 0800 para o mercado. E 2017, nós fizemos a primeira evolução tecnológica do 0800 NET, transformando na plataforma Elevo. E, com o decorrer do tempo, para manter essa evolução, nós fizemos vários estudos e percebemos que o ideal era a gente fazer uma solução do zero. Foi quando, em 2021, nós lançamos a primeira versão do Elevo Next, uma solução SaaS, que ela tem o mesmo princípio, que é a gestão de serviços com o princípio foco em CSC, que pode ser usada desde um helpdesk até uma central de serviços compartilhados. Hoje nós temos clientes que usam das diversas formas e hoje nós temos clientes que ainda estão nas 3 versões. Clientes que nasceram com 0800 NET, clientes que estão com a plataforma Elevo e clientes que hoje estão usando o Elevo Next. Para falar da evolução do produto, o Felipe Fava, que é nosso arquiteto de soluções, vai falar, mas antes eu queria fazer um informe. Durante a fala do Felipe, nós vamos deixar o microfone fechado, as perguntas podem ser direcionadas para o chat, e nos últimos 15 minutos, a gente vai abrir o microfone para quem quiser fazer pergunta. Também vamos deixar um QR Code para a inscrição do próximo encontro. E deixamos também o e-mail do marketing@elevo para quem quiser fazer sugestões, críticas, avaliações de temas para os futuros encontros. Nosso objetivo é fazer 2 encontros por mês. Optamos por fazer 2 semanas seguidas, mas no meio do mês, porque normalmente início e final do mês as empresas têm a parte de fechamento e aí acaba atrapalhando a dinâmica, então nós vamos fazer nas 2, segunda, terceira semana do mês, esses encontros. E a ideia é facilitar o uso, facilitar o conhecimento do sistema no dia a dia. Passo agora a palavra para o Felipe Fava. Agora sim, falando mutado é complicado, né, pessoal? Então, bom, como a Irene comentou, eu sou o Felipe, eu sou arquiteto de soluções aqui da Elevo, e alguns de vocês já devem me conhecer, né, de reuniões que a gente geralmente faz com o pessoal do comercial, com o pessoal técnico, com os clientes. Então, a minha função aqui é sempre buscar escutar o cliente, entender a melhor forma de pegar as necessidades, né, do cliente e trazer isso para dentro do Elevo Next, como uma melhoria, como funcionalidades novas, buscando evolução e buscando satisfazer, né, todas as necessidades que os clientes têm no dia a dia. Tá? Então, como a Irene também comentou, a gente separou nossos próximos encontros nos próximos 5 meses, vão ser 2 encontros por mês, e o foco sempre vai ser em alguma coisa específica em cada encontro, tá, pessoal? Hoje é o nosso kickoff. Ele vai ser uma conversa mais geral, mostrando conceitos mais básicos ali, mais principais do Elevo Next. E conforme a gente for avançando durante os encontros, a gente vai abordando outros assuntos. Então, por exemplo, semana que vem a gente vai conversar sobre usuários e permissões. Mas um ponto a destacar, tá? Esse treinamento ele não é focado em configurações em si, ok? Ele é focado em como eu vou estruturar os meus usuários e permissões no dia a dia. Então, a gente vai buscar trazer cenários, né, que geralmente ocorrem. Então,
eu preciso configurar um novo grupo. Como é que eu faço? O que eu preciso, onde eu preciso ir? O que eu preciso mudar? E o que isso vai afetar os meus usuários atuais? Então, esse tipo de coisa a gente vai abordar mais focado em ações do dia a dia, tá? Em casos reais e não só em funcionalidade. As funcionalidades, sim, peço que vocês vão acompanhando, né, na medida do possível. Quem já tem conhecimento, show. Para quem não tem problema. A gente vai buscar entender o Eleven Next de uma forma mais usual e não tão técnica, tá bom, pessoal? Então, como a Irene falou também, dúvidas que vocês tiverem podem trazer aqui no nosso chat. O que o pessoal não conseguir responder ou não ficar muito claro ali na hora por texto, a gente pode abordar no final. E quem tiver também dúvidas, os últimos 15 minutos vão ser abertos para conversas, tá? Então aqui a gente tem nossa trilha de treinamentos, eu não vou entrar em detalhes em cada um, depois a gente disponibiliza esses slides para vocês. Quem quiser tirar um print também, pode tirar. E o porquê, né? Quais benefícios vocês vão ter em seguir esse treinamento? Vão ser 10 encontros. Porque isso a gente vai aprofundar os conhecimentos que vocês já têm. E para quem não tem, né, vai ser um mundo novo de descoberta. A gente vai mostrar funcionalidades novas que a gente está desenvolvendo, que a grande maioria não deve conhecer. Funcionalidades que já existem no sistema e que também a grande maioria às vezes não sabe utilizar. Então, esse tipo de coisa a gente vai abordar nesses encontros. A gente vai ter uma aplicação prática de soluções de problemas. Então, a gente vai buscar trazer cenários, né, que normalmente ocorrem e como que a gente resolve isso configurando o Eleven Next, tá? Então, ele vai ser um espaço para vocês tirar dúvidas comigo, com o pessoal aqui também da Elevo que estiver participando. Então, vocês vão conseguir ter uma comunicação mais direta. Vocês podem tirar dúvidas, a gente vai estar disponibilizando esse espaço para isso também, tá? E, ao final, vocês vão ter um certificado. Então, quem participar, não vou dizer de todos, mas quem tiver mais 70%, 75% de presença, vai conseguir ter um certificado, tá? A gente vai emitir certificados de participação que vocês conhecem o Eleven Next. Como vocês têm hoje os certificados lá dentro da Unielevo, então a gente também vai disponibilizar um certificado para quem participar desses encontros, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vou começar a falar um pouco sobre a visão geral do Next. Tá? Então, a grande maioria das coisas que eu vou falar aqui pode se tornar muito simples para a grande maioria de vocês, mas a ideia hoje é a gente passar uma visão do Next para todo mundo estar no mesmo pé, ok? Então, para quem já conhece, show, fique porque pode ter coisas e vai ter coisas, tá, que vocês não conhecem ainda, vai ter novidades que vão sair semana que vem. Então, e para quem não conhece ainda, por favor, preste atenção que a gente vai ver como que o Next funciona. Então, hoje a gente tem dois portais principais, tá? O portal de atendimento, que é o portal do atendente, como a gente chama aqui, e o portal do usuário externo, ou portal do solicitante, tá? São os dois portais principais e canais de atuação no Eleven Next. Então, o portal do atendente, ele é para as pessoas que forem resolver as demandas tanto dentro da empresa, principalmente, né? Então, as pessoas que forem atuar ali atendendo os fornecedores, atendendo os clientes, ou propriamente atendendo outras pessoas dentro da empresa, né? Então, isso é importante a gente ter essa consciência. Funciona tanto para quem está conversando com o usuário externo, quanto internamente para demandas da própria empresa. Então, o pessoal da RH precisa conversar com toda a empresa, né? Cuida de toda a empresa, pode atuar aqui dentro, o pessoal da TI, pessoal do suporte, então pessoal de compras, financeiro, todas as áreas podem atuar aqui dentro do Eleven Next, utilizando, né, dessa flexibilidade do Next para demandas tanto externas quanto internas, tá? Então, a gente tem o portal do usuário externo, que é justamente para os clientes, fornecedores, poderem entrar em contato com vocês. Ele é um dos canais aos quais
o Next se conecta. Então, primeiramente, os usuários podem abrir chamadas por aqui, mas não é o único. Então, a gente também tem integração nativa com o WhatsApp. Eu vou falar um pouco sobre o nosso Fale Conosco, que é um outro canal de atendimento. A gente tem integração também com e-mails, então é um outro canal de atendimento. A gente tem os nossos chats, né, de integração e a nossa API, que pode ser utilizada também para abertura de chamados. Então, são alguns pontos que o mundo, né, pode se comunicar com a empresa de vocês. E é através do portal do atendente que vocês vão conversar com o mundo, tá? Então, primeiro ponto, eu vou abordar agora um pouco mais detalhe o portal do usuário externo. Então, aqui a carinha dele, né, para quem já conhece, não tem muito mistério. Aqui nessa base, ela está com o fundo preto, mas vocês conseguem customizar isso sem problema nenhum. Aqui a gente consegue ver a base de conhecimento com as categorias, né, disponíveis para esse usuário. Então aqui eu estou logado. A base de conhecimento não funciona só para usuários logados, vocês podem disponibilizar categorias e artigos para usuários não logados também. Então, informando como acessar, como trocar senha, como abrir um chamado, esse tipo de coisa é fundamental. Então, para usuários logados, vocês conseguem também distinguir, por exemplo, Felipe, eu preciso ter informações só para os meus clientes, mas eu quero também tratar com meus fornecedores de distintas áreas aqui dentro do portal. Consigo? Sim, vocês conseguem diferenciar, né, as categorias e os artigos através de qual a empresa, qual o perfil daquela pessoa que está acessando, tá? Então, aqui a gente tem duas categorias simples, então, dúvidas frequentes e financeiro, e nesse print foi clicado em dúvidas frequentes e ele expandiu os artigos e listando, né, os artigos vinculados a essa categoria. Então, aqui a base de conhecimento pode ter quantas categorias e quantos artigos vocês quiserem. Tudo isso é configurado dentro do painel do atendente, tá? Então, aqui eu estou numa outra tela também do portal do usuário externo. Então, aqui eu estava na página principal, né? E aqui, se a gente clicar ou no botão novo chamado ou abrir chamado aqui azul embaixo, a gente vai para essa tela. Essa tela ela vai mostrar, né, as informações de um chamado. Então, estou abrindo um chamado para um ticket, uma requisição, um processo. Vocês conseguem configurar também, vocês conseguem mudar essas nomenclaturas. E aí, nesse sentido aqui, a ideia desse portal ele é guiar, né, os usuários para a abertura do chamado. Então, primeiramente, ele vai ter a seleção do cliente e do solicitante já vai vir por padrão, tá? De acordo com o perfil dele. Já vai vir, né, vinculado ali ao perfil daquele usuário. Quando a gente vai para os serviços, então vocês conseguem também, igual na base de conhecimento, segmentar quais serviços e quais partes, né, do catálogo que aquela pessoa vai conseguir ver. Então, vai ter serviços que, por exemplo, esse meu usuário vai conseguir abrir chamado, tem outros que não. Então, nesse exemplo, eu consigo ver questões do administrativo e do marketing. Outros serviços dentro do catálogo ficam disponíveis para o meu usuário. Outro ponto, tá? Que aqui a gente está como o tipo da solicitação, internamente para o atendente, se vocês não modificaram, esse valor se trata da natureza. Então, esse é um ponto que também pode ser configurado e adequado a partir do serviço. Então, para esse serviço de marketing, eu tenho essas três naturezas, né? Esses três tipos de solicitação. Uma dúvida, uma solicitação ou uma sugestão. Isso também pode ser configurado com a quantidade que vocês quiserem, tá? Dentro do portal do atendente. Aqui o passo 4 a gente tem a severidade. Nesse exemplo a gente só tem uma, tá? Que é severidade alta, mas vocês também podem configurar quantas vocês quiserem. E por fim a gente tem aqui a parte do título e a descrição e anexos anexos de documentos. Não estão aqui aparecendo no print, porque a ideia era mostrar o caminho, né? Então, esses 5 passos aqui para abertura de chamada, tá? Outro ponto aqui que a gente consegue ver, então,
na página anterior a gente estava na abertura do chamado, aqui eu estou na lista de chamados. Então, como usuário externo, a gente também consegue acompanhar todos os chamados que são abertos. Então, eu consigo visualizar, mudar, né, as colunas aqui dentro da minha tabela, eu consigo filtrar por status, eu consigo aplicar filtros mais avançados aqui em cima. Então, é uma forma de acompanhar as demandas num lugar só. Então, a gente entende que tem muitos clientes que utilizam a integração por e-mail, né? Então, conversam com os seus clientes através do e-mail, e isso gera, às vezes, muita dúvida. Onde eu consigo acompanhar? São muitos e-mails, é difícil do cliente, do nosso cliente, né, um fornecedor do nosso cliente, às vezes fazer o acompanhamento. Então, a gente sempre indica a vocês que a gente tem um vídeo, né, demonstrativo de como utilizar a página do usuário externo aqui. É importante também que vocês transmitam essa informação, que os clientes de vocês ou fornecedores conseguem acessar esse portal e conseguem acompanhar os chamados, né, que eles abriram, então, que eles estão vinculados. Então, vocês conseguem ter esse tipo de auxílio no dia a dia, porque a gente entende que a demanda também é complicada. Trocando muito e-mails, né, no dia a dia, se torna muito caótico. Então, a ideia sempre é trazer essa visão centralizada e focada. Felipe, se eu abrir através do WhatsApp, se eu abrir através de um atendimento, o chamado vai aparecer aqui? Vai. Todos os chamados vão ser vinculados e vão aparecer nessa página aqui, tá? Para o usuário. Um outro ponto, agora eu falei do atendimento, tá? É o Fale Conosco. É esse botãozinho aqui, que nessa outra página estava aqui no cantinho, bem apagadinho. Ele é o nosso chat para atendimento externo. Então, o Fale Conosco, ele serve como também um canal para as pessoas conversarem com os atendentes. Isso funciona para usuários logados e para usuários não logados, vocês escolhem. Inclusive, vocês podem também utilizar o auto-login. Como assim, Felipe? Tem muitos clientes que não conhecem essa funcionalidade, mas vocês podem criar um perfil de um usuário, tá? Então, digamos que uma pessoa que se autocadastrar, ela vai ter permissões básicas, o mais simples, vai acessar somente um tipo de serviço, um ou dois artigos dentro da base de conhecimento, vocês conseguem configurar isso. E a partir do autologin, essas pessoas vão conseguir criar o cadastro delas e vão conseguir acessar esta página aqui que a gente está vendo, né, que é o portal do usuário externo logado. Então, ele vai, a partir dali, poder abrir mais chamados, vai poder solicitar, né, que o perfil dele seja trocado, e isso depende do processo de vocês. Mas é uma funcionalidade que também tem disponível, tá? E agora, só voltando para o Fale Conosco, o Fale Conosco, ele aparece aqui, né, no portal do usuário externo, mas vocês também conseguem colocar ele, embedar ele, né, em qualquer outro site que vocês tenham domínio. Então, vocês conseguem configurar isso e ele vai aparecer lá. Então, um atendimento que iniciar pelo site principal de vocês, por exemplo, vai cair dentro do Elevo Next, tá? Bom, falamos agora sobre o portal do usuário externo, vamos focar agora no portal do atendente, tá, pessoal? Então, quem tiver dúvidas em questão do usuário externo, por favor, eu não estou vendo o chat agora, mas quem tiver dúvidas pode colocar ali que o pessoal vai buscar responder. Senão, a gente responde mais no final, tá? Então, agora eu vou falar um pouco sobre o portal do atendente. Então, aqui eu já coloquei um outro print, tá? Com os widgets que a gente consegue colocar dentro do portal do atendente. Então, normalmente, vocês vão ver os indicadores ali. Chamados abertos, chamados concluídos, chamados esperando aprovação, esse tipo de coisa. Mas vocês também conseguem cadastrar widgets gerenciais, que são esses indicadores, tá? Esses gráficos. Então, vocês conseguem configurar. Neste exemplo, a gente tem chamados por serviço, por status, não concluídos por responsável, ou concluídos por responsável também, tá? Vencidos. Então, esse tipo de coisa a gente consegue configurar. Tem vários widgets e cada um tem uma série de filtros e configurações que vocês podem fazer a mais.
Então, nesse exemplo aqui, eu utilizei um gráfico de pizza, pizza, mostrando a porcentagem, mas ocultando, né, as labels, as etiquetas desse gráfico. Mas vocês conseguem configurar isso de várias formas. Então, no dia a dia, vocês podem ter quantos painéis vocês quiserem, né, quantos dashboards vocês quiserem, e é importante frisar que cada dashboard ele vai contemplar somente 10 widgets no máximo, tá? Então vocês podem gerar quantos painéis vocês quiserem, mas cada painel tem essa limitação de 10 widgets. A gente recomenda, tá? Para quem faz uma gestão tanto não só própria, mas de equipe, fazer a separação às vezes por demandas diárias, demandas semanais, demandas mensais e separar isso em distintos dashboards, né, distintos painéis. Então vocês conseguem configurar isso tranquilamente dentro do sistema. Como eu comentei, o foco aqui não é mostrar configuração, é mostrar possibilidades, é conversar com vocês e buscar expandir, né, os conhecimentos sobre funcionalidades e utilização do Elevo Next, tá, pessoal? Então aqui mostrei um pouco sobre os dashboards, vamos abordar outros pontos. Quais pontos? A gente vai lá para o canto superior direito agora, tá? E a gente vai... vou mostrar para vocês os ícones que a gente tem ali. Tem muitas pessoas que às vezes não conhecem os ícones que a gente tem e o que cada um faz, ou toda o potencial de cada um, tá? Então, esse primeiro ícone aqui que a gente está vendo, que é um usuário com duas setinhas, esse é para o atendente que tiver um perfil de usuário externo, ele consegue trocar o perfil, tá, o portal, perdão, de forma rápida. Então, aqui eu estou no portal do atendente. Se eu quiser ir para o portal do usuário externo, que é os prints que eu estava mostrando antes, é só clicar nesse ícone aqui, tá? Então, eu clico nesse ícone, ele vai me trazer para o outro portal, sem mistério. O que eu quero mostrar nesse slide aqui é o chat do chamado, tá? Essa é uma funcionalidade nova que não está disponível ainda. Como é que o chat do chamado funciona, tá? O chat do chamado, diferentemente do Fale Conosco, o chat do chamado ele precisa ter um chamado, né, um ticket, um protocolo já criado. Então, havendo esse chamado criado, é possível criar esse chat daquele chamado. Para que isso, Felipe? Para a gente resolver e buscar agilizar a resolução de demandas. Tem muitas vezes que os envolvidos, né? Tem 5 pessoas envolvidas num chamado. Chamados simples, geralmente é uma, tá? Mas se tu tem um chamado que passa por várias áreas, dependendo do processo que é dentro da empresa, pode envolver várias pessoas, vários colaboradores. Então, a ideia do chat do chamado é justamente, eu preciso de uma informação que, às vezes, se eu registrar um trâmite, às vezes a pessoa não tá muito dentro ali, né? Pode ser que ela demore a responder aquela informação. E às vezes é uma informação pequena, alguma coisa, uma dúvida mais pontual. Então a gente consegue abrir um chat daquele chamado e conversar com os envolvidos daquele chamado. Então, a gente consegue mandar mensagens de voz, a gente consegue mandar prints, a gente consegue mandar arquivos, a gente consegue... uma conversa, é um chat normal, tá? Só que voltado para um chamado. Então, quando aquela conversa for resolvida e aquele chat pode ser finalizado, ele se torna, o resumo dele, tá, o que foi, tudo que foi conversado ali, se torna um trâmite dentro do próprio chamado. Então, para gerar o registro, né, do que foi conversado, o que foi, quais as conclusões que foram que se chegaram, e fica tudo armazenado no histórico do próprio chamado, né, num trâmite. Então, essa é mais uma funcionalidade que a gente está trazendo. E não vou mostrar nesse ponto aqui, tá? Mas é um a mais, que é um spoiler que eu já vou dar, que é o Elevo Connect, que dentro desse chat a gente também vai poder fazer videochamadas. Então, hoje a gente já consegue mandar áudio, sim, já consegue mandar mensagem, mas a gente também vai conseguir fazer videochamadas dentro
desse chat do chamado, para buscar resolver. Às vezes precisa, né, conversar uma coisinha rápida, e ou eu chamo no Teams a pessoa, ou eu chamo no Slack, por onde que eu chamo. Então, às vezes, tu pode chamar diretamente por ali, a pessoa tem um usuário, já vai aparecer a mensagem para ela, já vai conseguir acessar ali, e vocês conseguem conversar. Também o resumo, se a gravação, né, for realizada, já vai ser adicionado também no histórico do chamado, tá? Então, isso vocês conseguem ter todas essas informações. Essa parte do Eleve Connect nem tá aqui no slide, então isso é um spoiler que eu tô dando para vocês, mas por isso que eu disse que era importante seguir. Mesmo quem conhece, tem coisas que não conhece, tá? Então, é um ponto que depois, se vocês tiverem dúvida, a gente pode conversar mais no final, tá, pessoal? Agora aqui o Fale Conosco, né? O Fale Conosco, acredito que a grande maioria de vocês já deve conhecer. Então, o Fale Conosco é aquele botãozinho ali que eu mostrei na página do usuário externo, só que aqui é o painel dentro do portal do atendente. Então, aqui dentro, todas as demandas, todos os atendimentos que forem criados, né, vão cair aqui para os atendentes que tiverem permissões nas filas. Então aqui, por exemplo, esse meu usuário, ele tem disponibilidade de visualização da fila da TI e fila do comercial. Então, somente essas duas filas ele consegue visualizar. Então, todos os atendimentos que caírem aqui, né, que alguém tiver entrando em contato, vão cair para esse usuário, contanto que ele esteja disponível, tá? Então, o status é extremamente importante nesse caso, porque se o atendente estiver ausente, o sistema vai entender que ele não está disponível para receber um chamado. Então, ele não, um atendimento. Então, ele não vai notificar de um novo atendimento. Ele estando disponível, né, estando com o status disponível aqui, então o sistema identifica, beleza, aquele cara pode atender, vou notificar ele. E ele vai aparecer aqui o atendimento aguardando. Aqui a gente tem algumas informações, então o nome da pessoa, qual é a fila, né, de atendimento, qual a última mensagem enviada, nesse caso aqui, o Felipe Fava mandou preciso de um fone novo, o José Dias gostaria de marcar uma reunião, a gente consegue também ter esse tipo de informação aqui, quantas mensagens não estão lidas e qual foi o horário da última mensagem, tá? A gente tem também aqui, não tem um print, tá? Mas é basicamente a mesma tela, só que dos atendimentos que o atendente já assumiu. Então, o que ele estiver atendendo, o que ele já estiver em conversa com alguém, vai aparecer nessa outra aba aqui. Felipe, se a pessoa que eu estou conversando mandou mensagem, ela vai cair aqui como aguardando? Não, ele vai aparecer notificação aqui em cima que um atendimento, né, que você já estava fazendo foi atualizado, né? Alguém mandou uma mensagem nova, vai aparecer aqui. Os aguardando é somente quem não ainda foi assumido, ou seja, mensagens de pessoas que ninguém foi lá e disse, olha, vou atender esse cara, vou resolver. Ponto importante, tá, pessoal? Aqui eu não vou mostrar, porque entra configuração e tudo mais. Mas vocês conseguem finalizar o atendimento, vocês conseguem assumir, obviamente, vocês conseguem transferir um atendimento, vocês conseguem abrir um chamado através do atendimento. Então, a ideia do atendimento é ela ser também uma comunicação rápida com o usuário externo. E em caso positivo, havendo a necessidade, é possível abrir um chamado a partir daquele atendimento. Todo o histórico do atendimento fica vinculado dentro do chamado, tá, pessoal? Então, isso é importante também deixar frisado, tá? Próximo ícone que a gente tem... Só um segundinho, tomar uma aguinha. Vamos lá. Próximo ícone que a gente tem, depois do Fale Conosco, é o ícone da central de notificações. Então, a central, acredito que todo mundo já deve conhecer, o que ela informa, tá? Ela informa de acordo com o que vocês tiverem configurado, tá? Então, a gente tem esse botão aqui no canto superior, que a central de notificação, a grande maioria, para não dizer todo mundo, conhece. As configurações disponíveis na central, que muitos não conhecem, tá? Então, aqui a gente tem esse botãozinho, que é justamente para configurar a central de notificações. Quando vocês clicarem aqui, ele vai mandar vocês para uma página, onde vocês vão conseguir visualizar todas as preferências de notificação de vocês, tá? Do usuário de vocês. Então, vocês vão conseguir selecionar
quais atualizações, né, quais eventos vão ser notificados na central, aqui, quais eventos vão ser notificados sonoramente, né, ou seja, no navegador ele vai aparecer um barulhinho. E terceiro ponto, vocês vão conseguir configurar os e-mails que vocês vão receber. Então, a gente recebe às vezes essa mensagem: Felipe, tem um usuário que está reclamando de notificações, o que a gente pode fazer? Aqui eu estou mostrando na página do usuário atendente, mas isso funciona também para o usuário externo, tá? Eles conseguem configurar as notificações que vão receber do sistema. Por padrão, eles recebem as notificações padrão. Se eu quiser tirar todos os e-mails, se eu não quiser receber, eu quiser receber somente, por exemplo, e-mails aos quais eu sou responsável ou eu fui marcado, então é a partir da central, aqui nessa configuração da central, que vocês conseguem fazer, tá? Então é nesse sentido aqui que vocês conseguem explorar mais essa funcionalidade. E aqui, por padrão, né, limpar, ele vai tirar todas as notificações e ver todas, ele vai fazer uma listagem de todas as notificações. Não só essas, também anteriores. Felipe, limpei aqui as notificações, mas tinha uma no meio que eu perdi. Não tem problema, basta clicar em ver todas e fazer e pesquisar ali dentro da página de notificações qual notificação que tu perdeu. Ele aparece a etiqueta se foi lido ou se não foi lido, quando foi que foi mandado, né, qual que era o título da notificação, todas essas informações aparecem para vocês, tá? Agora só, antes de pular para a próxima, esse ícone aqui que eu vou mostrar agora, tá? É o ícone da FAQ. Muitos usuários não conhecem a FAQ, e ela é um item essencial, tá? Então, a FAQ, quando vocês clicarem, ela vai abrir essa página. Diferentemente das outras páginas ali, que no momento que a gente clica, ele abre na mesma página, né, um menuzinho. Aqui, quando vocês clicarem, ele vai recarregar a página e vai trazer vocês para cá, tá? Aqui dentro da FAQ, vocês conseguem tirar dúvidas e pesquisar questões técnicas do sistema. Então, tem muitos artigos aqui descrevendo como configurar as coisas, por exemplo, eu quero fazer uma importação de usuários usando o importador de usuários, né, usando planilha. Como é que eu faço? Então a gente tem os links nas próprias páginas de importação, mas isso também está disponível aqui, tá, pessoal? Então a gente tem a parte de importação de dados, como eu comentei, mas tem diversos outros. Então tem a parte da utilização do WhatsApp, a parte de utilização do fluxo de processo, base de conhecimento, calendário. Então tem diversas categorias aqui que vocês conseguem se aprofundar em artigos explicando. Felipe, busquei uma informação, não achei na FAQ. O que eu faço? Aí vocês podem entrar em contato, né, com a Elevo através da central de serviços.elevo.com, servicos, tá? Central de servicos.com, .elevo.com. Isso, claro, falar com o nosso time de suporte, mas também pode solicitar. Olha, essa informação aqui eu não encontrei na FAQ, gostaria que tivesse. Então é importante também a gente ter esse feedback de vocês, tá, pessoal? Então, muitas coisas às vezes estão aqui e a grande maioria às vezes não conhece ou não sabe mexer, ou às vezes entra essa página, nossa, não vou mexer porque pode mudar alguma coisa. Não vai mudar, podem ir tranquilos. Aqui é a base de conhecimento, só que técnica do Next, tá? Um outro ponto que agora eu vou abordar, que é o ícone da IA, tá? Grande parte de vocês acredito que também não devam conhecer. Eu vou voltar uns slides só para mostrar, tá? O ícone da IA é esse daqui. Então, depois da FAQ, a gente tem o ícone da IA. Felipe, na minha base não está aparecendo. Não tem problema. Depois a gente pode conversar com vocês. A IA, ela é um módulo à parte também, então, mas aí vamos trazer um ponto funcional, né? Nesse caso, o que a IA funciona? Para esse ícone da IA. A gente tem várias ações de IA, de acordo com os eventos aqui, né? A gente vai abordar outras funcionalidades de IA que a gente tem em outras partes do sistema, mas esta em específico é IA assistente. A Elevo IA, ela está aqui para auxiliar os atendentes. Em que sentido? Então,
A Elevo IA, ela vai utilizar artigos e informações que vocês, né, disponibilizarem para ela. E o que ela vai fazer? Ela vai funcionar justamente como um assistente virtual para o atendente. Então, o atendente está com um problema. Ele não lembra de cabeça um processo. E aí ele quer uma ajuda para saber o que ele faz nesse caso. Ele pode vir aqui, né, na IA, e conversar com um assistente, pedir ajuda, perguntar como que ele pode fazer tal coisa, como que ele pode com quem que ele deve conversar, de quem é a responsabilidade sobre tal assunto. Então, esse tipo de coisa é para isso que funciona o Elevo IA nesse ícone aqui, tá? O ícone no canto superior direito. Ele funciona para auxiliar os atendentes. Então, às vezes, a gente tem o processo de onboarding, Felipe, nossos atendentes são treinados, tem todo o auxílio. Sem problema, eu sei, a gente é o processo, né, o padrão, mas com o passar do tempo a gente às vezes não lembra de cabeça uma etapa de um processo X que não é tão comumente feito. Se a gente perguntar aqui para a IA, ela vai trazer isso na hora, de acordo, né, que vocês tenham fornecido essa informação. Ela vai trazer na hora para a pessoa. Então, isso agiliza muito o processo. Então, em vez de eu ter que ir lá perguntar para um outro atendente, em vez de eu ter que ir lá verificar como que faz os manuais ou na base de conhecimento, a própria IA já vai fazer isso daqui para mim, tá? Ela já vai trazer essa informação. Então, isso agiliza muito no dia a dia. Então, esse aqui é o IA de abertura de chamados, tá? Perdão, de assistente virtual, tá? Eu já dei um spoiler aqui de um outro IA. Mas vamos lá, pessoal. Eu vou abordar agora mais um ícone, é o último ícone que a gente tem no canto superior direito, tá? Que aqui é a central do usuário, tá? Então, na central do usuário, vocês conseguem fazer diversas atividades. Primeiramente, acessar a central do cliente, caso vocês tenham permissão para isso. A central do cliente, vocês conseguem acompanhar a utilização das licenças de vocês, né? Quantas licenças vocês têm contratadas, utilização de espaço, né, em disco, quantos gigas vocês têm contratado e sendo utilizado. Vocês conseguem ver os módulos que vocês têm contratados. Então, é importante vocês terem, né, essa conhecimento da central do cliente. Lá vocês também conseguem acessar um canal direto para falar com a Elevo, né? Então, é um ponto importante. Agora, os outros botões que a gente tem aqui, então, principalmente, tá? Meu cadastro. Preciso acessar, saber lá como é que está configurado. Não lembro o meu usuário, quero mudar minha senha. Esse tipo de coisa funciona aqui no meu cadastro, tá, pessoal? Então, mesmo que vocês não tiverem permissão para mexer em usuários, vocês sim vão conseguir ver o meu cadastro, tá? Porque é o cadastro de vocês. Então, vocês vão conseguir sempre acessar o cadastro de vocês. Um momentinho. Vamos lá. Próximo ícone, que a gente tem os meus tempos. Então, a gente entende também que não é todos os clientes, né? Não são todos vocês que utilizam os meus tempos, mas os meus tempos é um recurso muito interessante. Por quê? Os meus tempos habilitados, eles registram tanto para abertura quanto para registro de trâmite. Vocês podem escolher qual que vai ser utilizado, tá? Ou os dois, ou só um dos dois, não tem problema. Eu posso tornar obrigatório, tá, o preenchimento de tempos, como eu falei, para abertura de chamados e registro de trâmites. A partir daí, tudo que o usuário fizer, né, todos os trâmites, todos os chamados, tudo que for atuar dentro da ferramenta, ele vai ter o registro do tempo. Então, o registro do tempo, vocês conseguem verificar por mês, por semana, quanto tempo foi feito, hora extra, se está de acordo, olha, o acesso lá dele de um horário A até um horário B, mas ele no meio ele tem horário do almoço, ele está registrando coisa naquele horário do almoço, não está? Isso não é para controle, isso é para identificar como que está sendo a saúde, né, da nossa empresa. Por quê? Porque se eu estou vendo que minhas equipes estão registrando coisa meio-dia, estão registrando coisa após o expediente, vamos rever o porquê disso, né? Vamos entender.
não punitivo, mas também para identificar o que está sendo feito, o porquê que está sendo necessário fazer isso, né? Então, preciso realizar uma tarefa final de semana, preciso acessar aqui em outro horário que não é o meu. Perfeito, mas os meus tempos a gente consegue ter, né, a assertividade de que aquilo foi feito também. Então é uma segurança não só para os gestores e tudo mais, mas para os atendentes também. Então tu registra ali que tu fez aquilo. Felipe, posso subscrever tempos? Sim, é uma possibilidade. Funciona através de uma configuração, tá, dentro da base de vocês, que vocês podem permitir subscrever tempo. Como assim? Vocês registrarem tempos, um atendente, né, registrar tempos no mesmo tempo que ele registrou outra atividade. Então, eu registrei uma atividade hoje, o dia 13, das 3 horas até as 4 horas, e aí eu registrei outra atividade no mesmo horário. Posso permitir isso? Pode. Por padrão, ele não vem habilitado, tá? Por padrão, uma atividade pode ser realizada num determinado horário de tempo e tu precisa encaixar as outras atividades no teu cronograma, né? Mas vocês conseguem configurar isso e conseguem fazer a gestão. Aqui nos meus tempos, o atendente consegue visualizar, né, tudo que ele registrou de atividades e tudo mais, e dentro dos relatórios vocês conseguem acompanhar a parte de tempos de equipes, tempos por atendimento, por chamado, por cliente, esse tipo de coisa vocês também conseguem fazer, tá, pessoal? Vamos lá, agora estamos quase acabando. Para quem está agora olhando aqui, instruções, tá? Instruções é o nosso próximo tópico, e instruções é um ponto que eu vou dizer, a grande maioria de vocês que eu converso não conhece instruções, tá? O que é instruções, Felipe? Instruções é um item muito importante, às vezes ele fica um pouco esquecido, mas é justamente para isso que a gente está aqui, tá? Para mostrar para vocês o que vocês podem utilizar. As instruções, elas funcionam como uma mensagem, tá? Uma não, várias mensagens. Vocês conseguem criar instruções e mandar elas para um grupo em específico. Então, eu quero mandar para o grupo comercial, todo mundo que for do grupo comercial vai receber aquela instrução. Eu quero mandar para uma pessoa do comercial, uma pessoa do financeiro, uma pessoa do TI. Posso. Eu quero mandar para esses 3 grupos. Posso também. E o que eu posso fazer com essa instrução? Instrução, vocês vão selecionar, né, para quem que vocês vão enviar aquela instrução. Vocês vão colocar o corpo da instrução e vocês podem colocar anexos. A instrução, como o próprio nome diz, é para instruir alguma coisa, mas ela vai funcionar como um fórum, tá, pessoal? Porque vocês conseguem mandar essas instruções, mas quem recebeu essas instruções pode também comentar, pode responder aquela instrução. Então pode trazer informações a mais. E isso é um ponto extremamente importante que no dia a dia às vezes fica um pouco desapercebido, um pouco perdido, mas vocês conseguem utilizar e é muito legal, porque depois você tem todo o histórico, né? Então foi mandado uma nova diretriz, né? Por exemplo, um novo processo ou mudança de um processo X que vai afetar o fulano, beltrano e o cicrano. O que a gente pode fazer? A gente pega, manda uma instrução para essas pessoas e depois se as pessoas mandarem um de acordo ou tiverem alguma dúvida, elas podem responder naquela mesma instrução. Isso tudo fica registrado, vocês conseguem ter essa informação depois também, tá? Então, as instruções são uma funcionalidade bem legal que eu vejo que a grande maioria de vocês às vezes não conhece. Então, é um ponto a se tratar também, tá, pessoal? Aqui, a gente tem o idioma, tá, do usuário. Então, por padrão, ele vai pegar, né, o que foi utilizado no cadastro dele. Mas isso não precisa se manter. Eu estou vendo aqui em português, eu quero trocar para um outro idioma. Eu posso trocar o meu sistema também. Mas lembrando, o idioma, ele somente vai poder ser trocado para os idiomas configurados na base. Então, se eu tenho português, inglês e espanhol, que são os padrões, perfeito. Eu quero trocar para russo. Se a base não tiver configurada, não vai adiantar muito, tá, pessoal? E outro ponto, as informações, quando a gente troca
o idioma, elas funcionam para as expressões do sistema. Catálogo de serviço, chamados, esse tipo de coisa, isso não é traduzido, tá? Isso você mantém o valor principal lá utilizado. Então, se o catálogo está em português, ele vai se manter em português. Ah, Felipe, eu posso ter um catálogo em outro idioma, posso ter... fica a cargo de vocês. Então, isso é configurado de acordo com as informações do sistema, tá? Essa parte do idioma. Tutoriais é um outro ponto importante, que os tutoriais funcionam como o quê? Sempre quando a gente abre... Bom, para quem eu já utiliza o Eleven Next há muito tempo, já nem deve lembrar mais. Mas quando a gente abre alguma funcionalidade nova, ele tem um tutorial. Se eu quiser rever esses tutoriais, é só eu clicar aqui na central do usuário, vir em tutoriais do sistema e clicar no botãozinho para rever, tá? Então ele vai resetar ali o teu tutorial e aí quando tu entrar numa tela, perdão, por exemplo, cadastro de template, cadastro de fluxo de processo, tá? Ele vai mostrar ali as informações, o tutorial do fluxo de processo. Então, são algumas informações que vocês também podem ter a mais, que às vezes o pessoal dá skip ali, ou só fechou e não viu, os tutoriais ficam aqui, tá, pessoal? E a gente tem também a parte do sair, que aí é só o botão sair. A gente está chegando no final aqui da nossa conversa, e tem mais um slide que eu quero mostrar para vocês. Que esse aqui eu acho que vocês... Eu acho não, eu tenho certeza que vocês não sabem o que é, tá? Eu falei que ia deixar algo para o final. E é isso daqui, ó. A mudança do menu, pessoal. Como assim, Felipe? Como assim vai mudar o menu? Então, essa é uma funcionalidade nova que a gente vai lançar, onde vocês vão conseguir configurar o menu também, tá? Então, esse é um pedido que a gente já tem há muito tempo, customização do menu. E esse daqui, tá, é o menu atual, então é o que vocês devem estar vendo no hoje em dia. Felipe, não consigo ver tudo. Não tem problema. O menu vocês conseguem visualizar de acordo com as permissões que vocês tiverem, tá? Então é o perfil de usuário. Consegue ver tudo? Perfeito, show de bola, teu perfil tá tudo liberado. Não consigo ver lista de chamado, consigo ver calendário, não tem problema, mas é uma forma também de visualizar o menu, tá, pessoal? Então, hoje a gente tem esse menu aqui, com várias configurações aqui dentro, tem a parte de integração de processos, logs. A gente vai trazer uma nova sugestão de menu, tá? Baseado em várias e várias análises que a gente fez da utilização e de feedbacks de vocês, tá? Considerando também a questão de usabilidade. Então, a gente vai trazer essa sugestão aqui como o menu V2, tá? Essa organização, ela busca agrupar coisas que fazem sentido de acordo com no dia a dia. Sim, não vão ser todos os atendentes, não vão ser todo mundo que essa nova versão vai cair certinho, vai responder certinho. Mas a ideia da organização é justamente a partir do feedback que a gente teve de vocês, tá? De vários clientes ao longo de muito tempo. Então aqui a gente tem uma separação principal. É o que é? Só um minutinho. Vamos lá. A gente tem a separação principal na central de atendimento, que ela vai ser um agrupador com algumas informações vinculadas ao atendimento. Então, histórico do Fale Conosco, a parte da base de conhecimento, a questões ali da agenda, né? Então, são a parte de vínculos de atendimento, que geralmente tu vai usar no atendimento no dia a dia, né? Para falar com clientes e usuários externos, ou também outras equipes dentro da empresa. Central de gestão, aí ela vai englobar coisas que
eu preciso para fazer a gestão. Então vai ter relatórios, vai ter configurações ali mais focadas na gestão das pessoas. Então é uma separação um pouco diferente. Configurações gerais traz as informações básicas que vocês vão conseguir configurar e é o que é o essencial. Então, assim, vocês vão ter configurações de usuário, configurações do catálogo de serviço, configurações geográficas e de moeda. Então, são configurações gerais, básicas da base de vocês, tá? Então, e depois a gente separou configurações avançadas, onde a gente entra outras funcionalidades, que seriam o fluxo de processo, a parte de avaliações, a parte de formulários. Então, são uma separação um pouco distinta. Recursos adicionais, a gente tem as questões de IA, as questões de level function, as questões de sanitização de arquivos, então tem várias, e auditoria se torna a parte de logs, tá, pessoal? Então, a gente sugere esse novo menu, mas a funcionalidade do menu, ela não vem como, não vem para engessar, ela não vem trazendo só essas duas opções. Então, com a funcionalidade de customização do menu, vocês vão conseguir construir o menu da base de vocês, tá? Então, vocês vão conseguir organizar o menu de acordo com o que vocês quiserem. Então, Felipe, eu quero deixar aqui no menu somente home, lista de chamado. Nada mais. Vocês vão poder. A gente não recomenda, tá? Mas vocês vão poder. Não, até me equivoquei. Vocês vão precisar ter o home, a lista de chamados e a configuração do próprio menu. Então, esse é um ponto importante. Vocês sempre vão precisar colocar a configuração do menu no próprio menu, tá? Então, tirando isso, vocês vão ter total liberdade para configurar o menu. E sim, vai permanecer a premissa de que somente vai visualizar no menu as informações que a pessoa tiver permissão para visualizar. Então, não é porque eu coloquei todas as informações no menu que todos os atendentes vão ver tudo, tá? Então, isso é importante frisar. Então, pessoal, com isso, a gente chegou no que eu gostaria de apresentar para vocês hoje, tá? Então, agradeço aqui por todos terem vindo hoje. E agora, passo a palavra ali para o pessoal, a gente vai buscar resolver agora, né, responder as perguntas, as dúvidas, e quem quiser depois no final conversar um pouco com a gente, agora é o momento. Pessoal, algumas perguntas já foram respondidas no chat à medida que elas foram sendo perguntadas, mas agora a gente deixa aberto para quem quiser fazer pergunta. A Manu vai abrir o microfone, só levantar a mãozinha que tenha acima na tela e fazer a pergunta que quiser diretamente aqui para o Felipe, qualquer outra dúvida. E também temos aqui na tela o nosso próximo encontro, que vai ser dia 20, às 15 horas. A Manu vai enviar novamente os convites, informando para fazer a inscrição. E deixo aberto para vocês fazerem as perguntas que acharem necessárias agora. Agradeço o André Luiz, que está saindo. Obrigado pela presença. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Lucas aqui da Renew Solutions, eu mandei algumas perguntas ali, né? A única dúvida, eu não sei se isso foi falado isso no início, eu estava ali respondendo alguns e-mails, né? A previsão de entrar essa customização é de qual data seria? Qual delas? Tem algumas que eu dei um spoiler, a do menu, a previsão é semana que vem, tá, Lucas? Ah, tá. Tem outras, por exemplo, do Elevo Connect, que é a parte de videochamada, ela não vai ficar para semana que vem, ela fica para um pouco depois, tá? Mas a principal da semana que vem é o menu. Ok. Então vai ser gradativo ali de algumas semanas ali, cada uma das. Isso. Algumas, eu dei spoiler de algumas funcionalidades, mas a principal que vai sair semana que vem é a do menu, tá? E
E depois as outras que eu comentei ali, do chat chamado, a Level Connect, elas vão ser no futuro, a gente vai abordar também nos próximos encontros, mas a gente vai informar ali de acordo com o que elas forem previstas para sair, tá? Perfeito. E aí uma outra questão ali, né? A gente viu ali o ícone de IA, né, na plataforma. Aqui no Facilita para a gente não apareceu ainda. Não sei se tem alguma condição que precisa atender, né? Essa parte eu tenho até que ver depois com o Isso. pessoal, porque ela é um recurso adicional, assim, a gente tem que Entendi. entender, ok, Uhum. faz sentido, vocês querem utilizar, e aí vocês precisam separar, né, documentação que vai ser disponibilizada para essa IA, e aí tem uma série de passos, ela não é só liberar e acessar. Tá certo. Então, aí nesse tipo Uhum. de coisa a gente pede que vocês entrem em contato com a gente, mas ela é um recurso que vocês já podem contratar, tá? Uhum. Aí já seria que um papo nosso interno com o nosso gestor aqui, daí as gestões se entenderiam nisso. Mas perfeito. Acho que da nossa parte é isso. Não sei se o Breno tem mais alguma coisa para adicionar aí. O Breno é Acho que é da isso, nossa Lucas. companhia. Perfeito, então. Obrigado, pessoal. Grande Obrigada. apresentação. Muito obrigado, muito Muito obrigado. entusiasmado aí pelas mudanças. Agora temos o Fernando de Castro Machado, tá com a mão levantada. Boa tarde. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Tenho uma dúvida. Eu não tenho acesso administrativo à ferramenta, né? Mas eu queria saber sobre integrações. Se ela teria, ou vocês têm isso como uma perspectiva de melhorias, tal, de novos recursos, com a questão de API, ou pelo menos integrações para notificação via webhook ou algo do tipo ali para poder integrar com ferramentas de igual Teams, Slack, né? Boa pergunta. A gente tem as duas formas, tá, Fernando? A gente tem a API, né, para comunicação, então tem diversos endpoints ali, criação de chamados, de usuários, edição, criação de trâmites, tudo mais pode ser utilizado já na nossa API. Aí solicito se tu não tem, e se o pessoal internamente não tem essa informação, né, ali nas empresas, Uhum. pode solicitar para a Elevo, a gente pode passar para vocês. Beleza. E para a utilização do webhook, tá, vocês conseguem utilizar através do fluxo de processo, que é uma ferramenta dentro do Next, vocês conseguem configurar que a partir ou de gatilhos ou agendamentos, essas informações sejam enviadas através de um webhook. Então vocês conseguem escolher também, olha, foi gerado um novo trâmite, eu quero pegar essa informação do trâmite ou o nome de quem gerou aquele trâmite, alguma informação, Uhum. e quero mandar para um outro lugar através do webhook. Vocês conseguem fazer isso e aí não precisa de tela, não precisa, perdão, de código, tá? Quer dizer, do Sim. webhook vocês precisam, mas vocês conseguem configurar o fluxo através da tela, tá? Não, legal. Não, era essa dúvida mesmo que eu tinha. Obrigado. Perfeito, Fernando. Obrigado pela tua dúvida. Alguma dúvida mais, pessoal? O Antônio mandou uma pergunta ali no chatzinho, caso alguém queira Módulo de responder. mudança, tá. Isso. Tu diz, tá, o módulo de gestão de mudança seria o Gmood, Antônio? Opa, boa tarde, pessoal. Exato, isso aí. E a parte de problema, né, que não tem hoje. Entendi. Não, a parte de Gmood, tá? A gente já consegue. Ela não é um módulo, a gente já consegue abordar alguns cenários. Até é interessante a gente talvez conversar com vocês para ver se hoje a gente já conseguiria abordar isso, porque como que a gente consegue usar o Gmood, né? Configurar o Gmood? Utilizando formulários, utilizando o fluxo de processo e o fluxo de aprovação também. Dependendo do Gmood, né? Se ele for muito complexo, a gente usa os três. Se não, pode ser só com formulário e fluxo de aprovação, tá? Mas o Gmood em si, a gente consegue, vários cenários a gente consegue aplicar utilizando essas três ferramentas do Next. Problemas, aí a gente não tem uma previsão ainda, tá? Vou ser bem sincero. Mas a parte de problemas a gente tem no radar, só que a gente não tem uma previsão, não tá no backlog, mas ainda não tá no roadmap para ser liberado, tá? Então, seriam essas duas dúvidas, Antônio? Sim, sim.
Perfeito. Até se quiser depois entrar em contato com a gente pode analisar ali como que vocês utilizam, né? Qual que é o fluxo de Gmood de vocês, para identificar se ele consegue 100% ser configurado dentro do Eleven Next, tá? A gente pode auxiliar isso sem problema nenhum. Beleza. Obrigado, Antônio. E aí, pessoas, temos uns momentos ainda, temos 25 minutos, não precisamos ficar, obviamente, se vocês se não tiverem mais dúvidas, mas quem tiver dúvida, também a Irene entrou em contato ali, né, mandou o contato, a gente tem o contato do comercial e tem o contato do marketing, vocês podem falar com a gente, vocês podem tirar dúvidas também, claro que hoje é o primeiro momento, o próximo encontro também vai ser, a gente vai ter esse momento de liberado, né, para dúvidas e coisas. Semana que vem a gente vai conversar sobre usuários e permissões, então cenários utilizando usuários e configurando permissões para eles, esse tipo de abordagem. E, bom, se ninguém tem não tem mais perguntas, agradecemos, né, a presença de todos aqui. Então, ficamos 1 hora aqui em reunião aqui. Esperamos vocês no próximo. Passo a palavra, não sei se a Irene, o Gustavo, a Manuela querem conversar alguma coisa. Não, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês e falar que esse encontro a gente vai fazer ele de forma contínua, 2 vezes por mês, para trazer e aprofundar todas as funcionalidades e recursos e a forma de usar do sistema, para que vocês tenham domínio, tranquilidade, possam explorar ao máximo as funcionalidades do sistema e fazer o melhor uso possível. Obrigado a todos, obrigada à equipe da Elevo que organizou todo o treinamento. Bom, pessoal, muito obrigado, então. Valeu, gente, muito obrigada pelo tempo. O Opa, Michele, Pessoal, até mais. Michele Tchau, tem uma tchau. dúvida. Diga, Michele. Não, gente, Pessoal, até mais. eu queria parabenizar aí, cara, não sei de quem foi a iniciativa aí do time aí, dessa trilha aí, pra gente ficar próximo, né, falando aqui pelo lado da Electrolux, né, peço até desculpa ali, não consegui acompanhar muito, porque acabou tendo outro problema aqui no ambiente, então parou tudo aqui, tive que dar uma atenção ali, mas eu fiquei aí bem legal, assim, de ver que tem uma trilha, tá desenhado por processo, então, assim, é algo pra gente aqui do time aqui, né, Electrolux é algo, falando de TI, é algo novo, né, tanto que a gente compartilhou com o time ali, várias pessoas se interessaram no nosso time, então compartilhem mais essa ideia que eu acho bem legal ali, pra gente, né, ter essa proximidade ali e entender o ambiente como um todo ali. Só para parabenizar vocês ali. E a gente se encontra dia 20. Já passei aqui no grupo também para o pessoal se inscrever ali, tá, gente? Parabéns aí. Muito e obrigado, fica Michele. aberto, Michele, também, se tiver aprofundar algum tema que não esteja na nossa trilha, fica à vontade de sugerir que a gente insere no calendário. Ah, legal, gente. Parabéns aí de novo. Obrigada. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Muito obrigada, tá?